Bom dia. Dando continuidade às nossas atividades aqui do Seminário Discente, para essa conferência de encerramento, nós chamamos para compor a mesa o professor Roberto Lerrer, professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linhas de políticas e instituições educacionais. Licenciado em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisas em políticas públicas em educação, com ênfase em educação superior e organismos internacionais, e na área trabalho, educação e movimentos sociais. Coordenou a seção Brasil do Observatório da América Latina do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais Claxo 2002-2010. É com muito prazer que eu divido hoje a mesa com o senhor, meu professor, no mestrado, na UFRJ, e no doutorado ano passado. Obrigado pela presença. Já muito bom dia a todas e todos. Saudar de forma muito efusiva a comissão organizadora. Saudar vocês pela escolha da temática, que eu acho que ela é hoje estratégica para pensarmos a educação, o lugar da educação hoje no pensamento crítico, de uma forma geral, mas também no pensamento dominante. Agradecer muito o convite da Andréia, enfim, estar aqui também compartilhando a mesa, ver amigos, companheiros, companheiras. Seguramente vocês devem ter feito discussões de natureza conceitual sobre a relação educação e desenvolvimento, mediado pelas tecnologias. Virgínia esteve aqui, o Zé Rodrigues esteve aqui na abertura, e também diversos outros trabalhos foram apresentados. E seguramente vocês têm muitos elementos de reflexão para problematizar esse nexo entre educação e desenvolvimento. E certamente chama a atenção o fato de que, após uma tradição de pensamento crítico tão vigorosa, tão sistemática, ter feito a crítica à chamada ideologia do desenvolvimento, não deixa de ser surpreendente que hoje a discussão de um novo desenvolvimento seja objeto, digamos, de reflexão e teorização de setores que são, muitas vezes, apresentados como setores progressistas na América Latina. Em alguns momentos, nós encontramos, inclusive, a associação entre a defesa de um novo desenvolvimento como oposição ao período de hegemonia neoliberal na América Latina e, muito frequentemente, encontramos uma associação entre o novo desenvolvimento e o que se chama, digamos, de uma perspectiva pós-neoliberal, como pós-neoliberalismo. De fato, a partir do agravamento e da explicitação mais visceral da crise de 2008, particularmente um epicentro nos Estados Unidos, e logo depois na Europa, em outras regiões, o debate sobre um novo ciclo de desenvolvimento ganhou muita densidade, agora não apenas na América Latina, mas também no pensamento social, no pensamento econômico, no pensamento político em diversas regiões. Enfim, é um debate que hoje circula em diversos países, a retomada da discussão do Estado e a retomada da discussão do papel do Estado na organização e na estruturação de um novo ciclo de desenvolvimento. E, basicamente, o argumento a favor de um novo ciclo de desenvolvimento, de uma nova perspectiva para desenvolvimento, embora com muitos adjetivos, tem sido sustentado a partir da crise que foi apresentada de forma muito hábil, eu diria, como uma crise de natureza financeira, como se uma crise de natureza financeira não tivesse relação com a economia subjacente, com a economia, entre aspas, produtiva, com o processo de extração e circulação do capital, extração da mais-valia e circulação do capital. Quando examinamos o diagnóstico feito sobre a crise de 2008, que intelectuais do capital, como o ex-secretário do Tesouro estadunidense, o Paul Volcker, ou
operadores do mercado financeiro, como George Soros, ou pensando analistas que operam no Banco Mundial, né, como Stiglitz e outros, né, que foram importantes no banco, ele chegou a ser economista-chefe, há uma certa convergência de que a crise decorreu de uma especulação financeira desenfreada, de falta de regulação nos mercados financeiros, de derivativos, etc., da falta de cuidado e da ganância dos bancos que emprestaram dinheiro, sobretudo no setor imobiliário, para quem não podia honrar as suas dívidas. Em suma, como se fosse, digamos, uma derrapagem, né, da especulação financeira e que isso precisava ser regulado. E que a melhor maneira de resolver essas crises de derrapagem, de ganância exacerbada, etc., era justamente voltar a atenção para a chamada economia subjacente, para a economia produtiva, para o setor produtivo. E a partir, então, dessa reflexão sobre a necessidade de uma retomada do vigor do setor produtivo, é que nós vamos ter a volta da discussão sobre o desenvolvimento e do papel do Estado no impulsionamento, digamos assim, do desenvolvimento nos diversos países. Então, isso estaria cindindo duas correntes de pensamento econômico e político, uma corrente desenvolvimentista e uma corrente neoliberal que seguiria, então, sustentando que a melhor maneira de recuperar a economia é justamente retomar, digamos, as mediações próprias do mercado, sem muitas regulamentações, sem muitas normas e regulações afins para que o mercado pudesse, enfim, funcionar de maneira mais livre e isso tendencialmente voltaria a permitir o crescimento e a expansão econômica. Então, sob o ponto de vista do debate político ideológico, o desenvolvimento ele ganha, portanto, novos contornos a partir da crise de 2008, agora apresentado como uma alternativa à irresponsabilidade de um neoliberalismo ideológico, né, muito exacerbado, e teríamos, portanto, como um setor progressista, como um campo progressista, daquele da economia e da política que estariam defendendo um novo ciclo de desenvolvimento. No caso da América Latina, é importante destacar que essa formulação sobre o desenvolvimento ela tem ressonâncias profundas na concepção, na maneira de pensar a América Latina, porque o ciclo da ideologia do desenvolvimento esteve associado ao ciclo expansivo do capitalismo e da consolidação do capitalismo monopolista na América Latina a partir dos anos 50, sobretudo no período de 50 até meados da década de 70, quando países como o Brasil cresceram a taxas chinesas, ou seja, quando se fala em desenvolvimento, né, temos uma imagem de um período de expansão econômica, de crescimento, de pujança e, sobretudo, de complexificação do Estado. É um momento que, no caso brasileiro, se constituiu muitas empresas públicas que foram estratégicas para a concepção de desenvolvimento que estava em curso naquele momento. Quer dizer, um momento em que as universidades são consolidadas no Brasil, que se constituiu o CNPq, FINEP, BNDES, né, na época sem o S, mas um S que também é puramente, enfim, cosmético, mas também é o período de constituição de empresas públicas que atuaram em áreas estratégicas. Pensemos a Embrapa, pensemos a Fiocruz, enfim, uma série de instituições, sejam fundacionais, autárquicas, etc., que constituíram algo que, digamos, frente ao período neoliberal, ficou na nossa memória como um momento, digamos, mais progressista, digamos assim, da história recente da América Latina e do Brasil em especial. Então, quando falamos em desenvolvimento, nós nos remetemos a um período histórico que, sob o ponto de vista do crescimento, da expansão e da complexificação do Estado, é considerado um período, digamos, de florescimento de uma infraestrutura maior para o Estado. Frequentemente, nós esquecemos que isto se deu num contexto histórico determinado, né, do período da chamada modernização conservadora, que marca, sobretudo, no Brasil, a partir de 64, os golpes civil-militares, né, e o caso mais emblemático, obviamente,
seria o que o golpe no Brasil, mas logo a seguir tivemos golpes também na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim, em outros países que estariam implementando essa modernização conservadora. E é importante destacar que esta modernização conservadora, ela foi blindada do debate político da chamada redemocratização do Brasil, da América Latina, na medida em que o debate fundamental que foi estabelecido sobre a natureza das ditaduras e, sobretudo, sobre como sairmos das ditaduras, já no início da década de 80, foi um debate fortemente marcado pela chamada teoria do autoritarismo, que dizia mais ou menos o seguinte: não é que as ditaduras tivessem sido negativas, as ditaduras tiveram componentes de modernização. Não foram os golpes militares de outrora, ou seja, não foi uma quartelada que permitiu a ditadura no Brasil, na Argentina, etc. O que aconteceu foi uma ditadura que tinha um outro caráter, ela tinha, e nesse caso eles têm razão, um forte vínculo com setores empresariais que modernizaram o Estado, modernizaram a economia, instituíram e viabilizaram uma determinada infraestrutura econômica, né, de portos, aeroportos, etc. Então, é uma ditadura que tem uma vertente, digamos, positiva, e essa vertente positiva ela foi limitada, tivemos obstáculos que decorrem do autoritarismo do Estado. Então, o problema não era a ditadura em si, no sentido do modelo econômico real que está sendo implementado, mas o problema central da ditadura era o seu caráter autoritário. Quem formulou esta dita teoria, que Florestan Fernandes tem um livro que faz uma crítica brilhante à chamada teoria do autoritarismo, foram brasilianistas, como Stepan e outros, e intelectuais que tiveram uma influência muito grande naquele momento, né? No Brasil, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros, mas Fernando Henrique certamente foi o mais importante na divulgação da teoria do autoritarismo. E na Argentina, Guilherme O'Donnell, que também é uma referência importante, enfim, no pensamento político latino-americano. Então, Cardoso também era uma referência importante naquele momento. A formulação sobre o autoritarismo, de certa forma, blinda da análise o modelo econômico e diz, bom, o problema das ditaduras é só o fato de terem sido autoritárias, não ter Estado de Direito, habeas corpus, liberdades civis, etc. Então, era preciso pensar uma transição que, grosso modo, poderia manter o modelo econômico, mas teria que haver, digamos, as liberdades democráticas, né? E foi sob esta perspectiva que nós tivemos a transição no Brasil e na Argentina. Mais no Brasil até do que na Argentina. Então, é importante, portanto, lembrar que a lógica do desenvolvimento, a perspectiva do desenvolvimento, que, na realidade, como mostra Florestan, é o momento de consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, o José Paulo Neto tem trabalhos importantes sobre isso na área de serviço social, foi eclipsado esse debate pela forma como fizemos a crítica ao modelo da modernização conservadora no período da chamada redemocratização, a partir do prisma da dita teoria do autoritarismo. Então, a lógica do desenvolvimento permanece, digamos, no pensamento social, no pensamento político, como um momento, digamos, virtuoso, positivo, frente ao que foi a década de hegemonia, as 2 décadas de hegemonia neoliberal. Então, não foi difícil aqui no Brasil contrapor neoliberalismo e desenvolvimento como uma polarização entre forças progressistas, os desenvolvimentistas, e forças conservadoras e reacionárias, etc., etc., que seriam os neoliberais. Obviamente, essa análise não tem qualquer sustentação teórica rigorosa. Ao contrário, quer dizer, se nós examinarmos com detalhes e pensarmos de maneira um pouco mais sistemática sobre o que se chama esse novo desenvolvimentismo e o que é o neoliberalismo real, nós vamos ver que, rigorosamente, o chamado novo desenvolvimentismo, ele é erigido, ele é construído a partir
do desmonte, digamos assim, dos direitos sociais, etc., das coisas públicas, do período, digamos, ortodoxo do neoliberalismo no Brasil e na América Latina. Um exemplo óbvio disso, os direitos trabalhistas. Observem que os direitos trabalhistas, em relação ao período neoliberal, não foram, digamos, não houve uma reconstrução dos direitos trabalhistas, uma revisão profunda da legislação trabalhista no sentido de proteger e garantir melhor os direitos dos trabalhadores. Ao contrário, o que se debate hoje, seja na legislação trabalhista, seja na legislação previdenciária, é um processo crescente de desregulamentação e flexibilização tanto dos direitos trabalhistas, a flexibilização da CLT, como, sobretudo, na questão previdenciária, assim como podemos dizer que as políticas sociais, né, que é o que nos interessa mais de perto, né, como entre elas a educação, não voltaram, digamos, a um período, entre aspas, do período de hegemonia do desenvolvimentismo dos anos 60, ou seja, nós não voltamos a discutir políticas públicas na área de educação de perspectiva universalista, ao contrário, as políticas focais, as políticas que são direcionadas a grupos ditos, né, de maior vulnerabilidade, certamente muitos vulneráveis, mas não deveriam ser conceituados como vulneráveis, mas sim como explorados, expropriados, etc., é o que segue marcando as políticas da década de 2000, na primeira década, da segunda década de 2000. Ou seja, os pilares da política neoliberal são os pilares que constroem o chamado padrão de desenvolvimento, entre aspas, neodesenvolvimentista. E acho que é importante que a gente não perca isso de vista, particularmente porque o problema da flexibilização laboral, dos direitos trabalhistas, está intimamente associado à questão das expropriações, à questão da exploração. De cada 10 empregos que foram criados no período de expansão recente da economia brasileira, a partir de 2004 até 2008, mais ou menos, a despeito da expansão, em alguns momentos em torno de 4%, 5%, a massa salarial em relação ao PIB, hoje no Brasil, não ultrapassou a massa salarial de 91. 91, vocês não lembram, mas era o governo Collor de Mello no Brasil, portanto, a partir de um momento de crise profunda, que foi a crise de 98, e, portanto, a crise de 82, desculpa, que gerou aquilo que erradamente se chama década perdida, mas também é um momento em que a economia brasileira já estava em condições de hiperinflação, enfim, uma situação muito degradada na economia, uma economia muito desorganizada, e ainda assim não ultrapassamos a massa salarial em relação a 91. De cada 10 empregos formais que foram criados nesse período dito desenvolvimentista, ou neodesenvolvimentista, 9 são até 2 salários, alguma coisa, ou seja, a massa salarial segue sendo uma massa hiperexplorada no país. Por que esse debate, para nós, é importante? Porque isso diz respeito a um certo perfil do que é esse novo desenvolvimento, quer dizer, que tipo de força de trabalho esse período de um novo desenvolvimento estaria engendrando, que tipo de formação humana estaria sendo, enfim, reivindicada, né? O chamado apagão da mão de obra, e agora o que vamos fazer, enfim, o Brasil precisa voltar a ter uma mão de obra qualificada, mas que qualificação é essa e que força de trabalho é essa que está sendo incorporada nos determinados circuitos produtivos, né? Eu vou voltar isso um pouco mais adiante. Essa forma de apresentar a crise como uma crise, essa crise que se agrava a partir de 2008, como uma crise financeira desvinculada da produção e uma crise de especulação, de ganância, de falta de regulação dos mercados financeiros, sobretudo de derivativos, é uma imagem da crise que os autores marxistas, obviamente, não têm concordância com isso. E tem muitos argumentos que são rigorosos do ponto de vista empíricos, de análise empírica da economia, para mostrar que, na realidade, esta crise, ela sempre, não existe uma disjunção da dimensão financeira da dimensão do capital dito produtivo. Quer dizer, na realidade,
a crise econômica, ela decorre de uma crise na economia subjacente, quer dizer, decorre de uma crise na forma de organização da economia dita produtiva. Aqui é o foco da questão, aqui é a problemática da questão. E, essencialmente, nós temos uma crise que decorre de mudanças profundas que aconteceram no capitalismo mundial, sobretudo uma crise que ganha contornos diferenciados a partir, digamos, do deslocamento mais radical da China como locus do setor 2 da economia, né, de todo o setor industrial, particularmente estadunidense, que se desloca para a China. Ou seja, nós vamos ter a inclusão só com a virada, digamos, mais ortodoxamente capitalista da China, a partir da década de 80, mas sobretudo a partir da década de 90, vamos ter a inclusão de 800 milhões de trabalhadores como força de trabalho no mundo. Se contarmos o antigo bloco soviético, se contarmos o leste, né, que inclui aí o leste europeu, mas também essa região da Ásia, e contarmos com as mudanças que aconteceram na Índia, etc., nós vamos ter por baixo mais 2 bilhões de trabalhadores disponíveis para serem explorados. Portanto, nós temos uma mudança tectônica no que diz respeito à organização de um exército industrial de reserva em âmbito mundial. Isso cria condições excepcionais para uma intensificação da exploração e, sobretudo, cria condições excepcionais para forçar os salários para baixo. O drama é que isso está no núcleo da contradição fundamental do capitalismo, que Marx identifica como o processo da lei tendencial da queda da taxa de lucro. Qual é o drama que ocorre? O capital fixo para as grandes corporações ele é ampliado, quer dizer, as corridas tecnológicas, a competição entre as corporações sempre exigem um forte investimento em capital fixo, sobretudo por meio de tecnologias, ao mesmo tempo em que a massa salarial mundial é reduzida. Isso gera uma situação de descompasso na economia. Qual é o descompasso? O subconsumo. Em que pese haver consumo de muitas quinquilharias, a dimensão da produção ultrapassa muito a dimensão da possibilidade de consumo hoje. E isso vai tornando a competição entre as grandes corporações mais áspera, a corrida tecnológica se intensifica e a relocalização espacial das cadeias produtivas, né, e particularmente aí com a China, mas não só a China, hoje aquele entorno da China, todo é parte disso, vai empurrando os salários para níveis muito baixos. Eu dei o exemplo do Brasil, de que no período expansivo, etc., os salários são até 2 salários mínimos. A massa salarial, a nova força de trabalho não ganha mais do que 2 salários mínimos, portanto, uma capacidade de consumo muito limitada. Claro que tem mecanismos no capitalismo que permitem pequenas bolhas, né? Enfim, sobretudo a questão do crédito, né? Do crédito popular, etc., mas, de toda forma, nós temos uma crise que ela é estrutural e expressa as contradições fundamentais do capitalismo. Então, é em torno dessa problemática que os marxistas fazem a crítica à perspectiva do neodesenvolvimento, como se o neodesenvolvimento fosse, digamos, uma correção desta contradição fundamental que está subjacente à crise estrutural que barre o capitalismo, que transtorna, né, que tensiona o capitalismo mundial. Ao contrário, o chamado novo desenvolvimentismo, o direcionamento do Estado a financiar infraestrutura no campo energético, de infraestrutura portuária, vimos a privatização, as nova etapa de privatização dos portos, enfim, dos aeroportos, das hidrovias, né, do deslocamento Atlântico-Pacífico, né, como está sendo construído, que é o chamado a integração, a iniciativa de integração da infraestrutura da América do Sul, né, o IRSA, que agora tem novo nome. Mas, enfim, este redesenho da economia, hoje até a própria imprensa burguesa reconhece que o país tem um novo perfil de parque industrial, ou seja, o parque industrial brasileiro não é que houve uma desindustrialização no sentido próprio da palavra.
mas certamente houve uma mudança radical no que é a base industrial neste ciclo de desenvolvimento no Brasil. O que é uma nova realidade do setor industrial? É um setor industrial que não possui cadeias produtivas complexas. Se nós não temos as cadeias produtivas, quando incorporamos força de trabalho em setores industriais, nós estamos incorporando setores de força de trabalho de baixa qualificação. Um exemplo prático disso. Em Catalão, em Goiás, nós temos a fábrica da Mitsubishi, que faz uns carros Mitsubishi. Enfim, então, temos ali um setor que aparentemente são carros modernos, etc. Enfim, o que se faz? Como é que se fabrica um carro Mitsubishi em Catalão? Basicamente, quando se vai a Catalão, você encontra uma fila de caminhões, carretas com containers. Todos os componentes mais sofisticados do carro vieram de fora, de outras partes do mundo. Cheguei em Catalão, temos um galpão onde eles montam os automóveis. O que foi fabricado no Brasil? Muito pouco, muito pouco, muito pouco é fabricado no Brasil. Qual é o problema disso? A força de trabalho que o Senai forma lá, e o IFET que foi criado forma, é uma força de trabalho técnica, limitada, de capacidade simbólica, de formação mais simples, para um trabalho mais simples, e formam em grande quantidade. O que acontece? A fábrica Mitsubishi em Catalão, ela pode funcionar com quase 1/3 da sua força de trabalho de estagiários. Porque as instituições de ensino formam uma quantidade imensa de trabalhadores. Só que esses trabalhadores não são incorporados permanentemente pela empresa. Uma rotatividade enorme. Em suma, é um padrão de industrialização que está em curso que modificou o próprio conceito de indústria. Não é casual que na indústria automobilística nós utilizamos hoje o nome montadoras, que é o nome mais realista do que o nome, enfim, de indústria, da capacidade industriosa, de produção dos componentes tecnológicos. No caso da microeletrônica, dessas áreas de tecnologia vinculadas à microeletrônica, isso é mais evidente ainda. Quer dizer, nós fabricamos celulares, fabricamos uma porção de componentes, enfim, mas de artefatos tecnológicos, enfim, estão sendo produzidos aqui, mas, essencialmente, os componentes e a inteligência que está subjacente a estes componentes não estão sendo feitas aqui. Isso é clássico. Isso é clássico. Quer dizer, nós temos hoje um setor muito pequeno que está em torno da região de Campinas que opera com uma sofisticação tecnológica maior. Quer dizer, mas o grosso da economia brasileira é uma economia, digamos, que demanda força de trabalho modesta em termos de qualificação. Isto diz respeito à escola, seja o ensino fundamental, seja a educação tecnológica, seja a educação superior. Eu creio que não é necessário voltar muito ao debate sobre a ideologia do desenvolvimento, eu não sei se isso chegou a ser abordado, né? Mas, assim, muito rapidamente, é importante resgatarmos, quando fazemos análise do novo ciclo de desenvolvimento, é importante voltarmos à discussão sobre o que se pensava sobre o desenvolvimento nos anos 50. Então, assim, eu sugiro muito fortemente que quem quer fazer investigação sobre isso volte aos trabalhos do Raul Prebisch, na questão dos termos de troca. São termos de troca que ele considera desvantajoso, né, para a América Latina. Nós exportamos produtos de baixo valor agregado, importamos produtos de alto valor agregado, e os produtos de baixo valor agregado são produtos pouco valorizados, pouco reconhecidos, e, portanto, os termos de troca entre os países da dita periferia com os países centrais são termos negativos para os países periféricos, e, portanto, na esfera do comércio, é necessário uma troca mais equitativa. Qual é o problema dessa análise? Esta análise retira do foco a produção e a circulação da mais-valia. Cria uma unidade de análise que Florestan Fernandes vai nos mostrar que não explica o capitalismo, que é a unidade nação. A unidade nação,
como unidade analítica, como o escopo da investigação, não tem correspondência no que é o modo de produção capitalista. Para entender o modo de produção capitalista, diz Florestan, é necessário entender as classes. Claro que existem particularidades históricas das frações burguesas no Brasil. E Florestan estudou a forma sui generis de revolução burguesa no Brasil. Mas ele só compreende a forma sui generis da revolução burguesa no Brasil quando ele entende que o problema não é a formação histórica do Brasil, a herança da escravidão, a heteronomia cultural, o atraso cultural. Ele vai entender o que é a peculiaridade da Revolução Burguesa no Brasil quando ele entende a forma específica como as frações burguesas locais estão interligadas com as frações burguesas hegemônicas. É aí que ele vai poder voltar a entender e discutir, por exemplo, a heteronomia cultural. O atraso cultural. Por que a educação não deslancha? Por que os setores dominantes do Brasil não permitiram nem a modestíssima LDB de 61? O que significam os projetos educacionais da ditadura, a 5.540 e 5.692? Em suma, Florestan pode fazer uma interpretação original disso quando ele entende que a unidade de análise fundamental para entender a particularidade histórica do Brasil são as classes. Isso está em Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. Então, esses estudos do Florestan me parece que são referências importantes para nós fazermos a crítica a autores que, claro que tem elementos de um pensamento crítico aqui na CEPAL, como o trabalho de Prebitt, mas é uma análise sumamente insuficiente, porque justamente tira do eixo da análise, do foco da análise, o processo real de produção e circulação da mais-valia. É importante destacar que esse tipo de análise, né, que tem a matriz, um pensamento cepalino dos anos 50, consolidou formas que estão muito arraigadas entre nós, como a noção de centro e periferia. Países periféricos, países centrais. Insisto, o problema desse tipo de análise sempre é o problema de que eclipsa o problema das classes. Quando a gente fala o Brasil é um país periférico, nós estamos trabalhando com uma unidade de análise que não é o que ocorre no modo de produção capitalista. A questão não é o Brasil, a questão é como são as classes sociais no Brasil. Esta análise de que o Brasil é vítima de trocas desiguais, etc., se associa a um pensamento de esquerda que faz a crítica ao imperialismo como se o imperialismo fosse uma realidade externa ao país. As frações burguesas aqui são vítimas do imperialismo e, portanto, podemos pensar num governo progressista quando diz que a sua política é um Brasil para todos. Um país que tem políticas democráticas, tem políticas que apontam Brasil para todos. O Brasil é a unidade de análise. Brasil para todos. Então, nós vamos fazer frente às injustiças que o imperialismo nos impinge. Esta forma de interpretação da realidade histórica e social brasileira, diz Florestan, ela corrobora e implementa, opera, maneja, consolida a perspectiva pró-imperialista. Porque o imperialismo, vai mostrar Florestan Fernandes, ele é necessariamente uma relação de fora para dentro, mas é uma relação de dentro para fora, numa relação dialética. Em outras palavras, as frações burguesas locais estão imperializadas, seguramente, mas elas também são imperialistas, elas também operam o imperialismo. Em que sentido? Para operar a favor do imperialismo, fazem o que o imperialismo espera dessas frações burguesas, extrair de forma selvagem mais-valia. É isto. A extração selvagem da mais-valia exige um padrão de acumulação com permanentes expropriações, com despossuimentos, né, usando a expressão do David Harvey, mas eu prefiro expropriação, mas também um padrão de exploração muito brutal,
novamente, os dados do ciclo expansivo. Agora que o Brasil está entrando no clube dos 10 mais ricos do mundo, somos um dos principais fornecedores de trilionários no mundo na revista Forbes, dentro dos 500 mais ricos do mundo da revista Forbes. Estamos fazendo uma política de inclusão social muito importante na inclusão dos clubes dos trilionários. Enfim, apesar de tudo isso, a taxa de extração de mais-valia no Brasil ela é muito acentuada, o grau de exploração do trabalho aqui no Brasil é muito acentuado. E é isto que o imperialismo deseja e espera, e é isto que compatibiliza as frações burguesas locais com as frações burguesas hegemônicas. Todos estão felizes, todos estão ganhando muito, enfim, todos estão numa situação confortável, sob o ponto de vista, digamos, de uma repartição da mais-valia. Há conflitos distributivos aqui e ali, mas nada que não possa ser negociado e resolvido. Qual é o drama dessa análise centro-periferia, ou de que o imperialismo decorre de uma relação unilateral de fora para dentro, e de que o problema fundamental é um lugar, digamos, do subdesenvolvimento como atraso, né? Como arcaico, como demora cultural, usando a expressão novamente do Florestan. O problema desse tipo de análise, entre outros, é de que o desenvolvimento significa caminhar mais aceleradamente rumo ao progresso. Há uma concepção de progresso que tem a ver com uma visão eurocêntrica muito forte, de que, como diria Hegel, o tempo ruma à civilização. O tempo histórico tem como vetor, aponta rumo à civilização. E a civilização é o modelo eurocêntrico liberal burguês. Como podemos sair do subdesenvolvimento para o desenvolvimento? Acelerando o desenvolvimento econômico. Como é que nós podemos acelerar o desenvolvimento econômico? O principal teórico que trabalhou essa questão foi um jovem, na época, brilhante, professor de Harvard, foi analista do Departamento de Estado, um dos criadores da Aliança para o Progresso, um dos organizadores da intervenção estadunidense no Vietnã, chamado Rostov. Rostov escreve um livro que ficou famoso naquele período, no final dos anos 50 e início da década de 70, chamado Etapas do Desenvolvimento Econômico. 2 pontos, um manifesto não comunista. O que diz Rostov? De que os países estão numa linha de tempo. Imagine um vetor, passado para o futuro. No futuro, né, rumo ao futuro, né, perto da ponta do vetor, nós temos a Europa industrializada, Estados Unidos. E aqui temos países em desenvolvimento em graus distintos. Países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e assim vai. Os países podem saltar etapas, podem queimar etapas, acelerar etapas, porque todos passarão pelo mesmo percurso. As etapas do desenvolvimento econômico são universais. O que permite o país a fazer o arranque econômico, o que o Rostov chamava de take-off? Ou seja, o que permite um país arrancar rumo ao desenvolvimento? Diz Rostov, é necessário que exista uma elite no país, uma elite dirigente, propensa à modernização, aberta à modernização, com uma cabeça sem preconceitos em relação ao que é modernizar. E modernizar, essencialmente, é adotar a via capitalista, liberal, burguesa, enfim, um modelo de desenvolvimento, enfim, que estaria dentro da lógica capitalista liderada naquele momento pelos Estados Unidos. Rostov chega à conclusão de que, na América Latina, a elite, digamos, mais aberta à modernização não eram os industriais. Os industriais ficavam muito confusos em políticas protecionistas, viveram muitas vezes bem, tiveram bem economicamente por causa do protecionismo. Enfim, os industriais não tinham uma visão estratégica aqui na América Latina de desenvolvimento. O setor mais aberto eram os militares. Daí porque o apoio ao golpe ser um apoio a partir dos militares. Por que os militares estavam abertos a esse modelo estadunidense? Porque grande parte
da alta oficialidade das Forças Armadas da América Latina foram formados nas escolas estadunidenses, sobretudo nas escolas na Escola das Américas. Ou seja, muitos generais, almirantes, etc., foram formados nos Estados Unidos. E eles compreenderam a vantagem, enfim, a desejabilidade desse modelo econômico. E estariam mais abertos, enfim, a fazer uma associação com os setores dominantes, enfim, conjugar, e eles estarem à frente, aparentemente, enfim, gerenciando, né? Não são tão à frente, estão gerenciando esse modelo de arranque econômico. Esta lógica exigia mudanças na mentalidade dos trabalhadores. Exigia mudanças na socialização dos trabalhadores. E aqui eu estou falando de socialização no sentido de Durkheim, que é o autor mais brilhante para isso. Socializar o trabalhador. E o próprio Rostov diz, a melhor forma de fazer isso está sendo ensinada por um professor de Chicago. E ele comenta isso na época e faz loas a esse professor de Chicago chamado Theodore Schultz, que depois veio a ficar conhecido como o autor que divulgou e socializou a chamada teoria do capital humano, e depois foi laureado com o prêmio Nobel. Ou seja, Schultz teria elaborado uma formulação de que a educação deve ser formadora de capital humano. Capital humano significa, ao mesmo tempo, conhecimentos operatórios para a produção. Melhor, você tendo uma certa educação, você faz melhor certas tarefas no mundo do trabalho, mas, sobretudo, esta socialização específica, que Durkheim faz referência. Um ethos, uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir as coisas, e era isso que precisava ser difundido. E não é casual que a Lei 5692, as mudanças na formação profissional vão caminhando por esse sentido. A própria Lei 5.540, mal denominada de reforma universitária de 68, caminha nessa mesma perspectiva. Quer dizer, então, nós temos, no período do chamado desenvolvimento, uma imbricação entre a política educacional e a política econômica, da modernização, como se fosse, digamos, um complemento, uma dimensão necessária ao desenvolvimento. Portanto, há uma simbiose aqui entre a concepção, digamos, do capital humano dentro da educação e o modelo de modernização conservadora, que ficou assim conhecido, da ditadura civil-militar. É importante que nós recuperemos isso, porque o que está sendo discutido hoje no novo desenvolvimentismo, inevitavelmente retoma o problema do capital humano. E retoma, a meu ver, de maneira tortuosa. Primeiro porque a teoria do capital humano, teoria, botem entre aspas a teoria, tem problemas explicativos. A teoria do capital humano parece ter uma confirmação empírica irrefutável nos momentos de expansão econômica. Porque nos momentos de rápida expansão econômica, em determinados setores, nós temos, de fato, uma associação positiva entre escolaridade e renda. E escolaridade, renda, há uma correlação positiva. Pensemos no período de expansão da ditadura civil-militar, quando o Estado é forçado a constituir toda uma infraestrutura tecnológica em áreas sofisticadas, inclusive, né, de comunicações por satélite, a geração e distribuição de energia, a implementação da chamada Revolução Verde na Embrapa, enfim, é um momento em que, em alguns cursos, os estudantes nem se formavam e já estavam empregados. Então, no senso comum, é irrefutável que a pessoa que está estudando melhora de vida. Isso foi verdade em certos momentos, em certos setores. O que a teoria do capital humano não dá conta é quando ocorre, digamos, estagnação econômica. Pensemos na Espanha hoje. Nós temos 60% dos jovens desempregados e altamente escolarizados. Pelos padrões internacionais, os jovens espanhóis têm uma escolarização elevada. Para padrão latino-americano, muito elevada, por sinal, né? É óbvio que as pessoas não estão melhorando de vida porque tem escolarização. No caso da Espanha. Na França também não. Na Itália também não. Na Grécia também não. Em suma, em diversas partes do mundo não há uma correlação. E diríamos que aqui no Brasil, quando vivemos a crise de 82, que é o período da abertura econômica,
É um período de crise profunda, enfim, não vou poder aprofundar isso, que eu já me estendi demais no tempo, mas, de toda forma, a partir da crise de 82, nós vamos ter uma estagnação econômica. A promessa da teoria do capital humano não se confirma. Se escolariza que você melhora de vida. E aí, a teoria do capital humano vai ganhando contornos nos anos 90, muito mais com a preocupação com a governabilidade. São as duas noções que ficaram famosas na década de 90. Primeiro, da empregabilidade. O que seria a empregabilidade? É você ter certo capital humano, ou seja, certas competências, aí a expressão competência já está sendo difundida no campo educacional. É importante mapear essa palavra, como ela chega ao campo educacional, competências, que não é um conceito científico, tá? Embora os currículos estejam organizados por competências, isso não é aceito como conceito científico de forma rigorosa no termo, mas, de toda forma, chega a ideia das competências, e a empregabilidade diz que a questão do emprego decorre do indivíduo e não da economia. Ou seja, se você tem o capital humano adequado, você pode ser empregado. Você pode ser reempregável e, portanto, se você não é empregado, alguma coisa na sua escolarização está errada, você fez escolhas educativas incorretas, etc, etc. Então, isso é uma das dimensões da formulação dos anos 90. Mas, sobretudo, a partir das crises que geram movimentos antissistêmicos na América Latina, né? A queda de mais de uma dúzia de presidentes na década de 90, e, de forma mais dramática, a partir da crise de 98, nós vamos ter um agravamento das condições sociais, desemprego, etc., junto com a questão da empregabilidade, nós vamos ter a difusão da noção de empreendedorismo. Ou seja, se não tem emprego, não quer dizer que você tem que ficar se lamentando, chorando, reclamando, xingando o governo, falando mal do capitalismo. Você tem que ir à luta, faça as coisas, aconteça, faça acontecer algo. Como é que você faz acontecer algo? Na sociedade civil. Não tem nenhum problema de você estar sem trabalho, você pode, na sua comunidade, fazer alguma atividade social, numa ONG, você pode abrir uma lan house, pode... Enfim, o empreendedorismo. Esse ethos empreendedor. Essa lógica, digamos, funciona em toda a década de 90, né? Sobretudo no final da década de 90 e em grande parte da década de 2000. Qual é o problema do capital? Como que o capital humano volta a estar presente na discussão do novo desenvolvimentismo? Quando a massa de desempregados, a massa de trabalhadores expropriados, e já literalmente fora do exército industrial de reserva, ou seja, já não são mais exército industrial de reserva, pensemos o contingente de Bolsa Família, né? Quase 14 milhões de famílias, hoje em torno de 48 a 49 milhões de pessoas vivem de Bolsa Família no Brasil. O problema é que grande parte desse enorme contingente de trabalhadores que agora já estão, digamos, educados lá para uma lógica de empreendedorismo, nas periferias das grandes cidades, boa parte da juventude já não se via mais como força de trabalho, como desempregado. O que significa isso? Né? É a divergência metodológica do IBGE em relação ao DIEESE sobre o desemprego. O desemprego no Brasil com taxas da Europa do bem-estar social de 4%, enquanto que a taxa do DIEESE, com todos os problemas que temos vivido no DIEESE, é com 9%, 10%, 11%, 12%, em alguns estados chegando a 14%, 15%, né? Taxas muito mais realistas. O que é a diferença dessa metodologia? É o chamado desemprego por desalento. O que é o desemprego por desalento? É quando o trabalhador não procura mais emprego. Assim, não adianta eu procurar emprego. O que me parece que é a estratégia educativa que marca a partir de 2004, um período expansivo, e ganha organicidade a partir de 2006? Voltamos a ter estratégias de educação para a formação do Exército Industrial de Reserva. ProEJAFIC, ProJovem, Jovem Aprendiz, os IFETs, há uma enorme iniciativa, um enorme operativo dos aparatos educativos, com dinheiro do Estado, no sentido de educar a força de trabalho como trabalhador
ainda que esteja educando ele como trabalhador desempregado. Por que isso é imprescindível? Porque se o trabalhador não busca o trabalho, os salários sobem. E começou a subir em setores delicados. Aonde o salário começa a subir? Na construção civil, em certos setores industriais, na indústria automobilística, por exemplo, em um certo momento vamos ter a expansão, os dados da negociação do Diese mostram isso, boa parte das negociações dos últimos anos resultaram em aumentos reais de salário, em que pese o salário ser muito baixo, ele não pode subir. Daí a grita dos empresários do apagão de mão de obra. Como é que resolveram em Catalão, esse exemplo que eu dei da Mitsubishi? Bom, temos uma instituição grande lá que é o Senai, e outra que é o IFET. Hoje, a quantidade de trabalhadores que se forma ali permite que a Mitsubishi pague o salário que queira, porque se forma 10 vezes mais do que eles precisam. Temos expansão agora, peguem o que é o PAC, o IRSA, botem no mapa e vejam onde está se criando IFETs. Na região lá do sudoeste do Pará, a gente estava com a Quênia, né? Estávamos lá com as monografias e com os nossos estudantes lá do curso de Marxismo e Educação da Fiocruz com a Escola Florestan. As pessoas do Pará mostram o quê? Lá no sudoeste do Pará, nós vamos ter a expansão da Vale, mineração, etc. O que aparece lá? Cursos de IFETs que estão vinculados à coisa da mineração. Não tem como a força de trabalho subir ali, porque sempre as instituições de ensino formam muito mais força de trabalho do que é possível ser incorporado pelas corporações que estão atuando. Então, isto faz com que a volta do capital humano me pareça ser hoje um elemento importante, ainda que temperado com aquilo que alguns autores chamam de capital social, né, que foi a tese da Vânia Mota, lá da UFRJ, mas que encontramos no trabalho de Fukuyama, de Putnam e outros, de que, além de pensar da formação, digamos, como força de trabalho, especificamente, essa socialização que Durkheim faz referência, né, que pode ser referenciada em Durkheim, é necessário, uma certa sociabilidade é necessária, eu acho que isso vem ganhando força. Então, eu concluo dizendo o seguinte: este ciclo de novo desenvolvimento está ancorado em proposições educacionais que procuram calibrar as instituições educativas ao momento atual do capitalismo. José Carlos Mariátegui, um dos mais brilhantes, inventivos, criativos, intelectuais latino-americanos, dizia que, no Peru, os liberais democráticos podiam defender todas as teses semelhantes aos socialistas, exceto uma. Podiam defender a escola gratuita, podiam defender a escola laica, podiam defender a escola obrigatória, porém não podem defender a escola unitária. Porque a escola unitária é aquela escola que recusa a disjunção que o Mesaros tão precisamente coloca entre quem manda e quem obedece, quem pensa e quem executa. A defesa de uma concepção unitária deve ser, a meu ver, um eixo crucial das nossas lutas no presente. E, sobretudo, que a escola unitária ela não é uma escola passível de ser instituída pelo Estado particularista. Então, temos que andar no fio da navalha de uma contradição, que temos que defender a escola pública como estratégia, é indispensável que lutemos pela escola pública. Se nós pudéssemos hoje, nas organizações populares, educar 55 milhões de crianças e jovens, seguramente nós teríamos feito uma revolução. Imagina que os próprios trabalhadores se autoeducam em escolas auto-organizadas pelos trabalhadores, 55 milhões. Bom, se estamos autoeducando 55 milhões de pessoas, seguramente estamos numa revolução. Como a minha avaliação é de que nós não estamos numa revolução, ao contrário, estamos numa contra-revolução, a defesa da escola pública ela é absolutamente crucial. Mas aqui é necessário voltar à crítica ao programa de Gotha. Não é o Estado quem educa. Nós não podemos confiar a educação da classe trabalhadora ao Estado. Quem educa são os educadores e os conselhos populares. Então, qual é a contradição? Que temos que lutar pela escola pública como dever do Estado, direito dos cidadãos, enfim, na consigna liberal, mas, ao mesmo tempo, temos que nos apropriar das escolas públicas, das universidades, na perspectiva de autoformar,
de ter um projeto pedagógico próprio, auto-organizado, capaz de socializar de outro tipo as crianças. E aqui, novamente, a síntese brilhante que faz Florestan Fernandes. Trata-se de uma educação para o socialismo, portanto, claro que a escola unitária ela só se realiza no socialismo, mas, ao mesmo tempo, é uma escola no socialismo. Em que sentido uma escola no socialismo? Porque é uma escola que se auto-organiza, se autoeduca, de forma a difundir valores, perspectivas, formas de pensar a ciência, a cultura, a arte, capaz de fomentar a imaginação inventiva das crianças e dos jovens, na perspectiva de que esta imaginação inventiva, a autoformação, enfim, difunda um ethos, valores socialistas no presente. Ou seja, não basta conquistar um pedaço de terra e fazer a reforma agrária se esse pedaço de terra está associado ao agronegócio. É necessário forjar nas lutas do presente essa perspectiva de uma educação no socialismo ou de uma reforma agrária que não seja uma reforma agrária vinculada, no caso do movimento Cão, a um ethos capitalista, né, vinculado ao agronegócio. Não adianta lutarmos pela escola pública, a escola pública difundir competências da teoria do capital humano. Portanto, o embate sobre a natureza do que fazemos na escola, o que é a formação de professores, o que são os intelectuais na educação, segue como um debate decisivo deste início do século XX. Ou bem, teremos condições de forjar uma pedagogia que permita essa dialética para o socialismo e no socialismo, ou bem, ficaremos prisioneiros de uma contradição que fica insolúvel se não tiver elementos de ruptura com esta lógica. E eu penso que hoje, na América Latina, tem uma energia criadora em diversos movimentos, em diversas lutas que estão em curso, que sinalizam para essa perspectiva de construção de uma outra forma de pensar a educação. Pensemos na educação do campo, do movimento sem terra, a luta que os trabalhadores da seção 22 do CENTE, no México, na região de Oaxaca, Guerrero, etc., estão desenvolvendo. Pensemos na Universidade Intercultural, que os povos indígenas têm trabalhado na questão do Equador, a educação intercultural dos povos indígenas, enfim. Tem muita energia criadora hoje em torno das questões pedagógicas. E eu creio que na universidade nós temos que sermos mais ousados intelectualmente para levarmos à frente essa batalha das ideias, lembrando nosso querido amigo e companheiro Leandro Conda. Obrigada, professor Roberto, pela brilhante fala. Agora nós vamos abrir para as perguntas, serão 3 por bloco. Alguém quer começar? Bom dia, professor. Bom dia a todas e a todos. Parabenizar mais uma vez também pela análise, pela já tradicional, vamos chamar, entre aspas, mas é isso também, instrução política que você nos brinda. Eu queria colocar a questão, nessa discussão em relação histórica entre classes populares e escola e formação, a questão da ideia hoje de tomada de território das favelas. Como você colocou a ideia do empreendedorismo da década de 90, isso teve um impacto forte nas favelas e nas periferias. Uma delas, por exemplo, fundamentalmente nas favelas de Zona Sul, como, por exemplo, Rocinha, Vidigal, ou algumas mais ligadas aos centros de circulação de poder e status, como, por exemplo, Rio das Pedras, Cantagalo, Pavãozinho. Essa lógica do empreendedorismo teve um projeto pedagógico, um projeto pedagógico que eu tenho, em alguns momentos que tenho discutido, trabalhado na década de 90 em 3 pilares. O SEBRAE, com uma ideia de formação do empreendedor da favela, algumas ONGs, fortemente o Viva Rio, com a ideia de amortecedor das tensões entre tráfico, polícia e lideranças comunitárias, e a ideia do microcrédito também, que foi uma união disso tudo com o Viva Cred, por exemplo. E penso eu que estamos vivendo um outro momento que eu não diria que estaria dentro de uma linha evolutiva ou involutiva,
mas um momento que é da tensão das próprias rupturas que as favelas também provocaram. Seus moradores, suas lideranças e os comuns, etc. Que é o momento de desestruturação de um circuito, para lembrar aqui Milton Santos, de um circuito econômico dos de baixo, que nasceu nas entranhas desse capitalismo, né, que foi a formação, por exemplo, econômica de uma circularidade de subsistência entre mototáxis, entre as biroscas, e enfim. Né, e que, de alguma forma, passa agora uma forte pressão de desarticulação disso, sem nenhum compromisso político, estratégico, por exemplo, já que a palavra seria essa, de uma incorporação ainda dos desincorporados, vamos botar assim, né, que seria esse grupo e tal. E isso sob a égide das armas, né, da imposição do assassinato dentro das favelas, é feito geralmente, predominantemente, pelo Estado, que insiste em não saber lidar com os seus mais pobres do país. Né? E gostaria de que você fique à vontade para comentar a questão, de trazer, dentro dessa problemática, que eu estou chamando de um novo momento que a gente está vivendo, não mais as favelas como um câncer, uma doença, as classes perigosas, um problema de infraestrutura, mas agora a inversão desse polo para a favela como uma mercadoria vendável ao turismo, como uma mercadoria vendável dentro de uma lógica que eu acho complicada, que alguns intelectuais, inclusive pares nossos de esquerda, por exemplo, defende com certa força, eu acho que em grau exagerado, a ideia de exaltar a criatividade dos populares em montar gatos, em viver entre becos, né? E trazer isso apenas para a discussão estética, e não para a discussão, por exemplo, da sobrevivência na sua dramaticidade, como, por exemplo, o alto índice de tuberculose, né? O alto índice de assassinato dos nossos jovens. Né? Então, eu gostaria, se possível, do comentário a respeito dessa, que eu estou chamando de nova conjuntura política e social. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho, dentro desse discurso do neodesenvolvimentismo, como isso tem impactado a educação brasileira e a questão do fetichismo tecnológico, como é que isso está atrelado. E a segunda questão é, que balanço você faz das políticas públicas, vou puxar aqui para a gente que está na universidade, da educação superior no período Lula e Dilma. O que você aponta aí como avanços e recuos? Ou não, né? Bom, a reflexão que Rodrigo nos traz é super importante. Gostaria de saudar o debate. Eu tenho orientando o Bruno Gavrichevski, que está fazendo uma tese sobre a educação nas áreas pacificadas, né, nas UPPs. E acho que a sua reflexão é muito original, é muito vigorosa no que diz respeito à compreensão dessa contradição entre a tomada do território, a implementação de um empreendedorismo popular e como que isso vai desestruturando as formas estabelecidas, né, de sobrevivência que os trabalhadores foram cunhando ao longo do tempo. Um primeiro momento de reflexão me parece ser a questão de fundo que você coloca, que é justamente a discussão sobre a tomada do território e sobre a pacificação, o conceito de pacificação. O conceito de pacificação vem da experiência, sobretudo militar francesa, no período neocolonial, de como que a França desenvolve uma estratégia militar de pacificação de territórios que estavam sob o julgo colonial francês. E nessa formulação, eles têm uma formulação militar, da doutrina militar, de que como você faz a pacificação de um território, primeiro com ocupação intensiva na violência, um aparato militar forte, que não seja capaz de ser enfrentado pelas forças locais, ou seja, que a proporção não permita o enfrentamento, mas imediatamente a seguir com um processo de
cooptação, digamos assim, de lideranças, de referências locais. E tudo isso objetiva, obviamente, o interesse imperialista, no caso, do porquê que a França está num outro país, né? Enfim, tem motivos econômicos, políticos, etc. Então, para alcançar os objetivos econômicos, é necessário pacificar os territórios, é necessário, portanto, a concentração da força e depois a cooptação para viabilizar os objetivos finais da ocupação. Eu acho que o que está acontecendo nessas regiões de favela, enfim, está muito vinculado a essa concepção estratégica, né? Eu até pedi ao Bruno, na época, para ver se a gente conseguia documentos que falassem sobre a concepção de estratégia mesmo, a doutrina de segurança, né? Mas a formulação teórica das UPPs é muito débil nisso, não aparece muito, né? Então, me parece que é muito mais uma incorporação que veio meio passada pela Colômbia, chegou aqui ao Brasil, e que não chegamos a ter, digamos, intelectuais no aparato repressivo que tivessem sistematizado isso de maneira um pouco mais organizada e que tivesse chegado até nós isso. Pode ser que tenha existido essa formulação, mas nós não chegamos a ter acesso aos documentos. Porque eu acho que a contradição é exatamente essa, quer dizer, você tem o objetivo de pacificação a partir do momento em que você tem uma concepção de que a cidade é um negócio. E a cidade ela é um negócio se e somente se o capital tem o domínio do território. Esse não é um problema novo no capital. Toda a discussão sobre governabilidade e segurança que foi feita na década de 90 tem origem ao problema na África, sobretudo na África subsaariana. O que se conclui ali, né? E o Banco Mundial formulou isso de forma mais precisa. Na África subsaariana, em alguns países, tirando os enclaves de extração de minérios, diamantes e outro, petróleo, não tem como se abrir uma rede de supermercados, não tem como abrir uma rede de McDonald's, não tem como ter uma loja da Apple, não tem como fazer isso, porque não tem condições de domínio do território. Chegamos a ter situações na Somália em que o chefe das Forças Armadas tinha 22 anos, ou seja, era um chefe de gangue. Nessas condições, diz o Banco Mundial, não é possível fazer negócios. Não é possível fazer negócio. Então, a questão do domínio territorial volta à baila nos anos 90, sobretudo com o afastamento radical do Estado, das políticas sociais, dessa massa de trabalhadores e de pessoas hiperexpropriadas, enfim, aí toda uma série de coisas mórbidas vão aparecendo, as guerras interétnicas, religiosas, e aí vai sucessivamente. Então, a tomada do território é o elemento central, é preciso uma doutrina de segurança, que é a pacificação, e o objetivo dessa doutrina é justamente difundir uma visão de mundo junto às lideranças locais, que seja compatível com os objetivos da estratégia de ocupação militar. Daí o SEBRAE, o Viva Rio, o microcrédito. Mas o objetivo final é o circuito da mercadoria. E aí não tem jeito, porque aí é o elemento fundamental, eu acho aí magnífica a tua reflexão, porque quando o objetivo é alcançado, é o objetivo da mercadoria. E, portanto, os circuitos da economia informal que foram construídos, das práticas dentro das favelas, têm que se desfazer. Lembrem que, de início, quando foi feita a pacificação, o apoio do Estado e do aparato repressivo às milícias era óbvio. Era óbvio. Só tinha o UPP onde não tinha milícia. Mas quando você tem a UPP, e o objetivo mercantil que preside isso vai se consolidando, aí a milícia não dá para entrar. Por quê? Porque ela não está no circuito do capital. Ela é periferia desse circuito, ela é operatória, é necessária. Ela funciona articulada com o capital, mas quando a TV a cabo quer entrar, a NET quer entrar, a GatoNet fica numa posição complicada. Como é que você vai resolver o GatoNet e a NET ao mesmo tempo? Aí não dá. Quando
As companhias que estão distribuindo energia, as corporações que conseguiram comprar distribuição de energia e de água, querem viabilizar a venda do serviço e tem um serviço feito nas formas próprias ali, não dá para as formas próprias persistirem. Então, tem que ser destruído. É a contradição do processo. Quer dizer, a pacificação, a meu ver, envolve essa cooptação de início, o chamado empoderamento de alguns setores dentro da favela, mas vai chegar o momento em que a lógica da mercadoria vai se impor. E aí não tem jeito, a birosca vai fechar, porque não é qualquer um que vai vender o coco. Não é qualquer um que vai fazer os salgadinhos. Ali. Você vai ter, daqui a pouco, uma rede de quitutes, né? Bota até uma pessoa que era da favela para ser a figura pública, enfim, mas a lógica mercantil é muito mais poderosa do que isso. Né? A lógica da mercadoria é muito mais poderosa. Então, acho que aí vai ter Acho que você identifica uma contradição que ela é central e que tem a ver com os objetivos da pacificação. André destaca pontos que também exigiriam um aprofundamento, né, enorme em relação à reflexão sobre a educação. Vou começar com discussão sobre a educação superior, né, e depois vou tentar fazer algumas reflexões sobre o fetichismo. A meu ver, nós estamos vivendo na educação superior brasileira a maior mudança da história da educação brasileira. Nenhum outro momento, nem na ditadura, nós tivemos uma mudança tão acentuada sobre o perfil da educação superior brasileira. O que está mudando e mudando de maneira acelerada e praticamente, eu diria, hoje, sem qualquer regulação estatal? É um processo de centralização e concentração do capital nas instituições privadas. As empresas educacionais que cresceram a partir da década de 70 eram empresas de natureza familiar. Muitas se escondiam sob o manto da filantropia, na realidade, a pilantropia, os seus objetivos mercantis. A Universidade, Gama Filho, Estácio de Sá, todas ditas, na época, sem fins lucrativos. E, com isso, houve uma expansão enorme das instituições privadas, enfim, com subsídios públicos. Né? É importante lembrar que, nos anos 70, tinha isenções de impostos para quem tinha seus filhos nas faculdades particulares, então era uma maneira de subsidiar com verba pública as instituições. E também tinha o crédito educativo da Caixa Econômica, que é o FIES de hoje. Né? Então, foi uma indução estatal que fez o setor privado brasileiro crescer. O que é novo no Brasil? É que o setor financeiro, o setor que opera o mundo das finanças, sobretudo os fundos de investimento, estão se apropriando das instituições privadas. E quando um fundo de investimento multinacional se apropria da instituição privada, uma outra lógica é instaurada na instituição privada. Então, se já tínhamos uma situação ruim, que o cara tinha como negócio da família dele vender a educação, agora temos uma situação muitíssimo mais complexa, que não temos mais o dono da faculdade. Nós não temos mais a família que é dona daquela instituição, que de alguma maneira tinha que cuidar do seu nicho de mercado. Um fundo de investimento toma decisões sobre margem de lucro. Então, quando eles adquiriram a Estácio, eles determinaram que 40% dos cursos fossem fechados. Fecharam. De que das disciplinas do ciclo básico, 40% a 50% devem ser disciplinas comuns às grandes áreas. De que uma das suas coligadas vem de um material pedagógico. Significa que nós estamos tendo mudanças de natureza e proporção jamais imaginadas por nós não sabemos nada sobre isso. Tudo está por ser investigado. Tudo está por ser investigado. A concentração, a centralização e as mudanças na natureza da educação superior a partir do momento que as corporações financeiras adquirem. Uma corporação financeira que adquire, por exemplo, a Estácio, e não estou fazendo propaganda da Estácio, enfim, poderíamos pensar qualquer outra, é a mesma que fez a fusão de Salsichas, Sadia e Perdigão. Para o cara que investiu dinheiro no fundo de investimento, não importa se está fazendo fusão de salsichas ou se está fazendo negócios com a educação. Ele investiu não na Estácio, ele investiu no fundo.
Os investidores, os fundos de pensão, quando botam dinheiro num fundo de investimento, colocam o dinheiro no fundo. O que este fundo faz com o dinheiro é outra relação. Ele quer o retorno da taxa de lucro prevista no fundo. Como é que um fundo vai fazer a margem de lucro aumentar quando faz a fusão das salsichas? Fundiu a Sadia com a Perdigão, você muda a escala da produção, você muda a rede de distribuição, você corta gastos numa proporção gigante, porque os caminhões são os mesmos, a distribuição monopólica nas vendas, nos supermercados aumenta, porque a pessoa não pode dizer, bom, você está querendo vender a salsicha por R$3 o quilo, então eu vou comprar na Perdigão, porque a Perdigão me vende por R$2,80. O cara, bom, você está preferindo o produto Perdigão, não tem problema. Compre Perdigão. Para a empresa, não, tanto faz, porque tudo é a mesma coisa. Em suma, a condição monopólica permite o aumento da margem de lucro. A distribuição, como aconteceu na fusão das cervejas, você não tem muito como escapar de tomar uma cerveja em Bev hoje. Você tem que fazer muito esforço para conseguir escapar dessas cervejas que grande parte dão dor de cabeça na gente. Enfim, a condição monopólica permite isso. O que está acontecendo na educação superior? A mesma coisa. Peguem a concentração de matrícula nas maiores empresas. Hoje, o grosso das matrículas no Brasil já pertence às 10 maiores empresas educacionais. E tem empresas educacionais que nós nem sabíamos que era grande. Por exemplo, a Anhanguera, hoje é a maior do país. A gente não sabia que a Anhanguera era a maior do país. Porque você entra aqui em Niterói, você vai ali na Uniple. Ah, Uniple tem aqui. Mas a Uniple é a Anhanguera. Você vai não sei aonde, ela também é a Anhanguera. Aí você fala, bom, então a Anhanguera é uma grande empresa. Sim, hoje a Anhanguera é uma grande empresa. Mas quem é a Anhanguera? Ah, a Anhanguera é o Fundo X. Mas o Fundo X é também dono da Estácio. Ou seja, quando você examina quem controla as instituições hoje no Brasil, nós vamos ver que controlam pouquíssimos fundos de investimento. É o Fundo BR, é o Fundo Pátria, enfim, temos 3, 4 fundos que dominam quase todo o mercado educacional brasileiro. Isso é absolutamente novo. Só foi possível, isso são os operadores do fundo que dizem, porque o governo federal tomou 2 medidas. Primeiro, permitiu superar um gargalo que havia no mercado. Qual era o gargalo? A concentração de renda no Brasil é tão grande que a chamada, muito mal chamada, classe C, não podia comprar mercadoria educacional. Não tem dinheiro. Então, aumentou o número de pessoas com ensino médio no Brasil, mas grande parte das pessoas que concluíram o ensino médio no Brasil não podiam consumir mercadoria educacional. Não tinham como comprar mercadoria, porque não tem dinheiro para isso. Como é que resolve isso? Com fiéis. Segundo, tornar mais equitativa a concorrência entre as públicas e as privadas. Qual é o elemento que diferenciava as duas? Que as privadas mercantis, com objetivo de lucro, pagavam impostos, pagavam tributos. Com o programa Universidade para Todos, não há mais tributos, praticamente, nas instituições privadas. Portanto, essas 2 medidas permitiram uma injeção de recursos públicos que assegura a priori a margem de lucro das empresas. Essa é a primeira grande contribuição que o governo Lula e Dilma deu para a expansão da educação brasileira. Permitiu que ela se internacionalizasse e se tornasse uma educação sob controle do capital financeiro. Então, isso é o primeiro balanço. O segundo balanço diz respeito à implementação paulatina de 2 referências na educação pública. Primeiro, da desejabilidade do modelo dos community colleges estadunidenses. Aonde? Nos IFETs. Os IFETs seguem essencialmente o modelo dessas escolas americanas, são nível terciário, não é educação superior, é algo após o secundário, mas é um curso de curta duração, de caráter mais genérico, que não profissionaliza no sentido próprio da palavra, né? Então, a expansão do modelo dos community colleges, a meu ver, é muito importante. E, muito articulado com esse modelo,
uma forma meio peculiar, meio própria, recontextualizada do processo de Bolonha, que é também aquela ideia de uma graduação mais minimalista. Grosso modo, com as contradições, brigas, né, resistências, isso era o que se pretendia com o Reúne, e eu acho que o governo não alcançou aquilo que ele queria, inclusive, com o Reúne. Houve uma massificação, mas a reforma no Reúne ainda está muito incipiente, ainda não lograram, mas estão caminhando para esse sentido. Estão caminhando para esse sentido. As mudanças agora nos hospitais universitários, com a contratação da empresa hospitalar, vai nessa ótica. Acho que é um outro tipo de formação, não é mais a formação na ciência, na investigação, é uma coisa mais rápida, mais operativa, mais ligeira, enfim, então está caminhando nesse sentido. E perpassando dessas duas mudanças estruturais, uma terceira, que aí ela pega a pública e a privada, que é a expansão da educação à distância. A educação à distância tem um crescimento no Brasil exponencial. Em 2005, primeiro ano de abertura da educação à distância, no sentido de uma liberalização, por meio do decreto 5.000, não sei das quantas, que eu esqueci agora, nós tínhamos 25 mil vagas à distância por ano. A maior parte em instituições públicas, porque era a formação de professores que as públicas tinham. Hoje, nós temos, mais ou menos, por ano, abertura de 750 a 800 mil vagas de educação à distância. Nem todas são ocupadas, mas, enfim, 800 mil vagas é quase o número, mais ou menos a metade do número das matrículas totais das universidades federais. Estou falando que isso são novas vagas. E hoje, 80 e poucos % nas privadas. O que significa dizer que nós temos uma mudança de escala na educação privada e da educação à distância no Brasil. E isso acho que vai ter repercussões muito profundas nos próximos anos. Então, isso eu diria que são as grandes mudanças que aconteceram. E o fetichismo tecnológico, vinculado a essa perspectiva do desenvolvimento, está articulado a diversos planos que a gente vai ter que analisar também. Eu não sei se vocês chegaram a examinar o Plano Nacional de Educação, que está em votação no Congresso. Deem uma lida no que são as diretrizes ali, as metas, né? E vocês vão constatar algo impactante. Há uma proposição de que a distorção idade-série nas escolas é um problema de natureza tecnológica, que é preciso desenvolver tecnologias adequadas à correção da distorção idade-série. O problema da alfabetização é um problema de natureza tecnológica. Nós temos que desenvolver tecnologias que possibilitem a alfabetização. Em suma, o fetiche tecnológico, a reificação da tecnologia, a concepção de que a tecnologia ela é, em si mesma, um sujeito da história, é algo absolutamente impactante dentro do Plano Nacional de Educação. Aqui é também um belo estudo que pode ser feito, mostrando como que as tecnologias vão assumindo o papel de sujeitos na educação, né, e não de relação social. A lógica do desenvolvimento, e do chamado neodesenvolvimentismo, é uma lógica de progresso. Então, nós temos que lidar com uma contradição, porque o progresso é óbvio que está vinculado à ciência, é óbvio que a ideologia do progresso está vinculada à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, mas também é óbvio que no Brasil nós temos uma situação peculiar de apropriação da tecnologia, quer dizer, muito mais de uso das tecnologias que são difundidas por meio das corporações do que de produção de novas tecnologias e de mediações próprias mais criativas no uso das tecnologias. Então, essa é a contradição de sempre da modernização, né? A modernização envolve uma incorporação de um padrão tecnológico que, na realidade, não está vinculado a uma concepção de civilização, de sociedade, de perspectiva de desenvolvimento humano, enfim, de melhoria das condições de bem viver, né, que eu acho que é uma expressão melhor que desenvolvimento humano. Pensemos no que foi a Revolução Verde no Brasil. Em nome da democratização do acesso a alimentos, na produção de alimentos, se difundiu um modelo que concentrou a terra, que intensificou os gastos energéticos na agricultura, que traz problemas de saúde
sumamente graves para a população, dada a má qualidade dos alimentos, em detrimento de desenvolvimento tecnológico que possibilitasse, por exemplo, um padrão de funcionamento da agroecologia que possibilitasse a sua generalização como uma forma específica de produção de alimentos saudáveis, etc., para a população, né, de menor custo, etc. Então, acho que aí é o debate de fundo. Sempre a perspectiva do desenvolvimento está vinculada a um porvir histórico, né, uma noção de progresso, e essa noção de progresso está fortemente imbricada com uma reificação, uma fetichização da tecnologia. Obrigada, professor. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então tá, gostaria de agradecer essa Eu que agradeço. Professor Roberto, de todos. Retornaremos às nossas atividades a partir das 14 horas, tá? Muito obrigada. Também. Muito bem, camarada.